Em um paraíso tropical nas Filipinas, a família Maguad representava a felicidade. Roberto e Maria, pais dedicados, criaram Marco e Lisa em um lar repleto de amor e risos. Mas por trás dessa fachada idílica, uma tempestade se formava. Imagine o horror que se abateu sobre essa pequena cidade quando a inocência foi destroçada e a vida perfeita se transformou em um pesadelo. Uma investigação complexa revelou segredos obscuros e mentiras inimagináveis, expondo a fragilidade da vida e a capacidade humana para o mal. A justiça seria feita, mas a que custo? A tragédia dos Maguad é um lembrete de que a escuridão pode se esconder nos lugares mais inesperados, e que a busca pela verdade pode revelar segredos que jamais deveriam ter sido descobertos. Prepare-se para mergulhar em uma história de partir o coração, onde a esperança e o desespero se entrelaçam em uma luta pela justiça e pela cura. A vida na pequena cidade filipina onde a família Maguad vivia era marcada por uma tranquilidade quase palpável. As manhãs começavam com o suave canto dos pássaros e o sol brilhando através das folhas das árvores, criando padrões dançantes no chão. Era um lugar onde as crianças brincavam nas ruas sem preocupações e os vizinhos se cumprimentavam com sorrisos calorosos. Na casa dos Maguad, essa serenidade era ainda mais evidente. Roberto Maguad, o dedicado pai da família, começava o dia cedo, preparando o café da manhã enquanto Maria, sua esposa, organizava o dia das crianças. Marco, o filho mais velho, sempre ajudava sua mãe, mostrando seu lado responsável e carinhoso. Ele era uma presença constante na vida de sua irmã mais nova, Lisa, que o admirava imensamente. Lisa, por sua vez, era uma jovem curiosa e cheia de sonhos, sempre com um livro em mãos e perguntas na ponta da língua. Os fins de semana eram especialmente preciosos para a família Maguad. Era comum vê-los no quintal, onde Roberto ensinava Marco a jogar futebol, enquanto Maria e Lisa preparavam um piquenique com os pratos favoritos da família. Esses momentos eram recheados de risadas e histórias, criando memórias que pareciam destinadas a durar para sempre. A comunidade ao redor também era como uma extensão da família Maguad. Os vizinhos frequentemente se reuniam para eventos comunitários, como festas e bazares, onde Maria era famosa por suas sobremesas deliciosas. Roberto, sempre prestativo, ajudava a organizar atividades para as crianças do bairro, garantindo que todos tivessem um lugar seguro e feliz para crescer. Porém, mesmo em meio a essa calmaria, havia algo no ar, um sentimento indescritível que, sem que ninguém soubesse, prenunciava uma mudança drástica. Era como se a própria natureza estivesse em silêncio, aguardando o desenrolar de eventos que ninguém poderia prever. Essa paz, que parecia impenetrável, estava prestes a ser abalada de maneira inimaginável. Vocês acabaram de mergulhar no início de uma história que promete revelar as camadas mais profundas e obscuras da natureza humana. Assim como os segredos da família Maguad estão prestes a vir à tona, há muito mais para ser descoberto neste canal. Se você sente seu coração acelerado, ansioso para desvendar os mistérios que se escondem por trás dessa fachada de perfeição, não deixe essa oportunidade passar. Ao se inscrever agora, você não apenas garante seu lugar nesta jornada emocionante, mas também se torna parte de uma comunidade que busca compreender as complexidades da vida e da justiça. Dentro da casa dos Maguad, a rotina seguia seu curso habitual. Roberto, o pai, havia saído cedo para o trabalho, enquanto Maria, sua esposa, preparava o café da manhã para os filhos. Marco, o filho mais velho, estava animado com o treino de futebol que teria mais tarde, e Lisa, a filha mais nova, estava ansiosa para mostrar à sua professora o projeto escolar que havia terminado. A atmosfera na casa era de alegria e expectativa, típica de um dia normal. Maria, sempre atenta, despediu-se dos filhos com um abraço apertado, desejando-lhes um bom dia. Marco e Lisa saíram juntos, como de costume, conversando e rindo enquanto seguiam para a escola. A imagem dos dois caminhando lado a lado era um reflexo da forte ligação que compartilhavam. No entanto, à medida que o dia avançava, uma nuvem de incerteza começou a pairar sobre a família Maguad. Maria recebeu uma ligação inesperada da escola, informando que Marco e Lisa não haviam comparecido às aulas. Imediatamente, um frio percorreu sua espinha. Ela tentou manter a calma, pensando que poderia ser um mal-entendido, mas a preocupação começou a tomar conta. Roberto, ao saber da situação, deixou o trabalho e correu para casa. O casal, agora tomado pela ansiedade, começou a ligar para amigos e vizinhos, na esperança de encontrar alguma pista sobre o paradeiro dos filhos. A comunidade, sempre unida, se mobilizou rapidamente para ajudar nas buscas, mostrando a força dos laços que os uniam. Conforme as horas passavam e o sol começava a se pôr, a preocupação transformou-se em desespero. Foi então que um vizinho, Carlos, conhecido por sua atenção aos detalhes, percebeu algo fora do comum na casa dos Maguad. A porta da frente estava entreaberta, algo que não era típico para uma família tão cuidadosa. Com o coração acelerado e uma sensação de urgência, ele decidiu verificar o que estava acontecendo. Ao entrar na casa, Carlos foi imediatamente atingido por um silêncio ensurdecedor, uma quietude que contrastava com a usual vivacidade do lar dos Maguad. Enquanto Carlos caminhava pelos cômodos, cada passo parecia ecoar em sua mente. Ele chamava por Marco e Lisa, mas não havia resposta. Foi ao chegar à sala de estar que ele se deparou com uma cena que jamais poderia ter imaginado. O horror que se revelou diante de seus olhos era inimaginável. Os corpos dos irmãos, Marco e Lisa, estavam ali, sem vida, em meio a um cenário de destruição.
A descoberta chocante foi como um golpe devastador, não apenas para Carlos, mas para toda a comunidade. A notícia rapidamente se espalhou, e o desespero tomou conta de todos. A casa dos Maguad, antes um símbolo de amor e união, agora se tornava o epicentro de uma tragédia inimaginável. As autoridades locais, lideradas pelo detetive Ramon Santos, um investigador experiente e respeitado, chegaram rapidamente à cena do crime. O detetive Santos, conhecido por sua determinação e atenção aos detalhes, assumiu a liderança da investigação, ciente da importância de resolver o caso não apenas para a justiça, mas também para a paz da comunidade. A casa dos Maguad foi imediatamente isolada, e uma equipe de peritos começou a examinar cada canto em busca de pistas. Era uma tarefa meticulosa, que exigia paciência e precisão. Os investigadores coletaram amostras de DNA, impressões digitais e qualquer outro vestígio que pudesse fornecer informações sobre o que havia ocorrido naquela fatídica tarde. Enquanto isso, o detetive Santos começou a entrevistar os vizinhos e amigos da família. Ele queria entender a dinâmica da família Maguad e se havia algum sinal de problemas antes do trágico evento. Carlos, o vizinho que encontrou os corpos, foi uma das primeiras pessoas a serem ouvidas. Ele contou detalhadamente sobre o que viu e como encontrou a casa, fornecendo informações valiosas para a investigação. A comunidade, abalada, estava ansiosa para ajudar. Muitos vizinhos se ofereceram para fornecer qualquer informação que pudesse ser útil, mostrando a solidariedade e o desejo coletivo de justiça. O detetive Santos também procurou por câmeras de segurança nas proximidades, na esperança de encontrar imagens que revelassem movimentos suspeitos ou pistas sobre o autor do crime. À medida que a investigação sobre os trágicos assassinatos dos irmãos Maguad avançava, a busca por suspeitos começou a ganhar forma. O detetive Ramon Santos, com sua experiência e determinação, sabia que precisava explorar todas as possibilidades para encontrar o culpado. A comunidade, ainda em choque, estava ansiosa por respostas, e a pressão para resolver o caso era palpável. Inicialmente, a polícia concentrou-se em pessoas próximas à família. Amigos e parentes foram entrevistados, com o objetivo de entender se havia algum desentendimento ou conflito que pudesse ter levado a um ato tão brutal. A ausência de sinais de arrombamento na casa dos Maguad sugeria que o autor do crime era alguém conhecido, alguém em quem a família confiava. Uma das primeiras pessoas a ser considerada foi um antigo vizinho, Jorge, que havia se mudado recentemente. Ele era conhecido por ter tido desentendimentos com Roberto Maguad no passado devido a questões de propriedade. No entanto, durante o interrogatório, Jorge apresentou um álibi sólido, comprovado por várias testemunhas, afastando a suspeita sobre ele. Outro foco das investigações recaiu sobre um funcionário da empresa onde Roberto trabalhava, chamado Luiz. Havia rumores de que Luiz nutria ressentimentos contra Roberto devido a uma promoção que ele acreditava ter sido injustamente concedida. A polícia, portanto, investigou a rotina de Luiz, analisando seus movimentos no dia do crime. Contudo, mais uma vez, as evidências não foram suficientes para incriminá-lo. Enquanto isso, o detetive Santos explorava outras linhas de investigação. Ele considerou a possibilidade de um crime motivado por vingança ou ciúmes. A equipe de investigação começou a vasculhar as redes sociais e comunicações dos Maguad, buscando qualquer indício de ameaças ou comportamentos suspeitos. Foi uma tarefa árdua, mas essencial para entender o contexto em que o crime ocorreu. Conforme as investigações se aprofundavam, surgiu um novo suspeito, um primo distante da família, chamado Eduardo, que havia visitado os Maguad algumas semanas antes do crime. Eduardo tinha um histórico de problemas com a lei, e durante sua visita, havia demonstrado um comportamento estranho. A polícia começou a investigar seu paradeiro e suas ações nos dias que antecederam o crime. O desafio de identificar os verdadeiros motivos por trás dos assassinatos dos irmãos Maguad era enorme. Cada nova pista parecia levantar mais perguntas do que respostas. No entanto, a determinação do detetive Santos e de sua equipe permaneceu inabalável. Eles sabiam que, para trazer justiça à família e à comunidade, precisavam seguir cada pista até o fim, não importa o quão difícil ou complexo o caminho pudesse ser. Queridos espectadores, a tragédia dos Maguad não é apenas uma história, é um espelho de nossos maiores medos e da fragilidade da vida que todos compartilhamos. Sinto que, assim como eu, você está com o coração apertado, buscando entender como algo tão terrível pôde acontecer. Neste momento de dor e reflexão, sua voz é mais do que necessária, é essencial. O que você está sentindo agora? Raiva? Tristeza? Medo pelo futuro de nossas próprias famílias? Não guarde essas emoções para si. Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser o conforto que alguém precisa ou a perspectiva que falta para compreendermos essa tragédia. A tragédia que se abateu sobre a família Maguad não apenas devastou seus entes queridos, mas também deixou uma marca indelével na comunidade onde viviam. A cidade, antes conhecida por sua tranquilidade e senso de segurança, foi transformada em um lugar de luto e incerteza. Os vizinhos, que se consideravam parte de uma grande família, agora enfrentavam uma realidade que parecia saída de um pesadelo. Desde o momento em que a notícia dos assassinatos se espalhou, a atmosfera na cidade mudou drasticamente. As ruas, que costumavam ser cheias de vida e risadas, tornaram-se silenciosas e sombrias. As pessoas andavam cabisbaixas, ainda tentando entender como algo tão horrível poderia ter acontecido em sua própria vizinhança. A escola onde Marco e Lisa estudavam tornou-se um ponto focal de tristeza e apoio.
Os colegas de classe dos irmãos estavam visivelmente abalados, e os professores, que os conheciam bem, lutavam para encontrar palavras de conforto. Em resposta, a escola organizou sessões de apoio psicológico para ajudar os alunos a lidar com a perda de seus amigos e a sensação de insegurança que tomou conta de todos. Os pais na comunidade também sentiram o impacto de maneira profunda. Muitos começaram a tomar precauções extras para garantir a segurança de seus filhos, estabelecendo regras mais rígidas e supervisionando suas atividades com mais atenção. O senso de confiança que existia entre os moradores foi abalado, e a necessidade de proteger suas famílias tornou-se uma prioridade urgente. Além disso, a comunidade se uniu em uma série de vigílias e eventos em memória de Marco e Lisa. Essas reuniões não apenas serviram como um espaço para expressar tristeza e solidariedade, mas também como um lembrete poderoso da importância de estar presente uns para os outros em tempos de crise. As vigílias foram marcadas por discursos emocionantes, músicas e a iluminação de velas, simbolizando a luz que os irmãos Maguad trouxeram para a vida de todos que os conheciam. O impacto dos assassinatos na comunidade foi profundo e duradouro. No entanto, em meio à dor e à tristeza, surgiu um forte desejo de justiça e mudança. A tragédia serviu como um catalisador para discussões sobre segurança comunitária e a necessidade de estar sempre vigilante. As pessoas começaram a se envolver mais ativamente em iniciativas locais, buscando maneiras de garantir que suas ruas voltassem a ser um lugar seguro e acolhedor. À medida que a investigação sobre os trágicos assassinatos dos irmãos Maguad avançava, o detetive Ramon Santos e sua equipe se depararam com uma série de reviravoltas que mudariam o curso do caso. O que parecia inicialmente ser um crime com motivações claras começou a se revelar mais complexo e intrincado do que qualquer um poderia imaginar. Uma das primeiras reviravoltas ocorreu quando a equipe de investigação conseguiu acessar imagens de câmeras de segurança de uma loja próxima à casa dos Maguad. As imagens capturaram um carro desconhecido circulando pela vizinhança no dia do crime. Esse veículo se tornou uma pista crucial, levando os investigadores a rastrear sua origem e proprietário. Após uma análise minuciosa, descobriram que o carro estava registrado em nome de um homem chamado Felipe, que não tinha ligação aparente com a família. Felipe foi rapidamente localizado e interrogado. Durante o interrogatório, ele revelou que havia emprestado o carro a um amigo chamado Raul, que estava na cidade naquela época. Raul, um conhecido da família Maguad, havia visitado a cidade recentemente, mas ninguém suspeitava de seu envolvimento. Esta revelação trouxe uma nova perspectiva para o caso, levantando a possibilidade de que Raul pudesse ter informações valiosas ou até mesmo estar diretamente envolvido nos eventos trágicos. Enquanto isso, outra descoberta surpreendente surgiu durante a análise das comunicações telefônicas de Roberto Maguad. Os registros mostraram uma série de ligações e mensagens trocadas com uma pessoa desconhecida nos dias que antecederam o crime. A equipe de investigação começou a rastrear essa pessoa, que se revelou ser uma antiga colega de trabalho de Roberto, chamada Clara. Clara admitiu que estava em contato com Roberto para discutir questões financeiras, mas negou qualquer envolvimento no crime. Essas novas informações complicaram ainda mais o caso, levando o detetive Santos a reavaliar todas as evidências coletadas até então. As motivações por trás dos assassinatos tornaram-se mais obscuras, e a lista de suspeitos cresceu, incluindo pessoas que inicialmente pareciam não ter conexão com o crime. Em meio a essas reviravoltas, a pressão sobre a equipe de investigação aumentou. A comunidade, ansiosa por justiça, acompanhava de perto cada novo desenvolvimento, enquanto a mídia local cobria o caso com intensidade. O detetive Santos, determinado a resolver o mistério, sabia que precisava seguir cada pista com precisão e cautela, garantindo que nenhuma pedra ficasse sem ser virada. Após semanas de investigação intensa e muitas reviravoltas, a equipe liderada pelo detetive Ramon Santos descobriu que a chave para desvendar o mistério veio de uma pista inesperada. Durante uma revisão de todas as evidências coletadas, a equipe encontrou uma pequena inconsistência nos depoimentos de Raul, o amigo de Felipe que havia sido visto nas proximidades da casa dos Maguad. Raul havia mencionado anteriormente que estava apenas de passagem pela cidade, mas novas informações revelaram que ele havia passado mais tempo do que afirmara inicialmente. Sob nova pressão, Raul acabou confessando que estava na cidade a pedido de uma terceira pessoa, alguém que tinha um interesse oculto nos Maguad. Essa pessoa era Clara, a antiga colega de trabalho de Roberto, que estava envolvida em um esquema financeiro ilegal com ele. Clara temia que Roberto pudesse expor suas atividades ilícitas e, em um ato desesperado, decidiu tomar medidas drásticas para proteger seu segredo. A trama se tornou ainda mais clara quando foram encontradas mensagens entre Clara e Raul, discutindo planos que sugeriam um encontro com Roberto. Inicialmente, Raul não sabia das intenções de Clara, mas acabou se envolvendo mais do que gostaria. Quando confrontado com as evidências, Raul decidiu cooperar com a polícia, fornecendo detalhes cruciais que levaram à prisão de Clara. A confissão de Raul e as provas contundentes contra Clara trouxeram alívio e, ao mesmo tempo, tristeza à comunidade. A verdade, embora dolorosa, finalmente veio à tona, revelando a complexidade das motivações humanas e a extensão a que algumas pessoas podem ir para proteger seus interesses. Com Clara sob custódia, a justiça começou a ser feita para a família Maguad. A comunidade, apesar da dor, encontrou um senso de fechamento e começou a reconstruir seu sentimento de segurança e confiança. O detetive Santos, que liderou a investigação com dedicação incansável, tornou-se um símbolo de esperança e resiliência para todos. Com a verdade finalmente revelada e os responsáveis identificados,
O próximo passo crucial na busca por justiça para a família Maguad era o processo judicial. Clara, a mente por trás do trágico crime, foi formalmente acusada, e o julgamento prometia ser um evento de grande interesse público, atraindo atenção não apenas da comunidade local, mas também de todo o país. O tribunal estava lotado no dia da abertura do julgamento. Familiares, amigos e membros da comunidade se reuniram, ansiosos por ver justiça sendo feita. O juiz encarregado do caso, o respeitável juiz Henrique Morales, era conhecido por sua imparcialidade e firmeza, garantindo que o julgamento fosse conduzido de maneira justa. O promotor, Ana Delgado, uma advogada experiente e determinada, apresentou o caso contra Clara com precisão e clareza. Ela descreveu em detalhes o esquema financeiro que Clara havia orquestrado e como seu medo de ser descoberta levou a cometer um ato tão horrendo. Ana usou as evidências coletadas pela polícia, incluindo as mensagens trocadas entre Clara e Raul, para construir um caso sólido que mostrava claramente a culpabilidade de Clara. A defesa, por outro lado, tentou argumentar que Clara não tinha intenção de causar a morte dos irmãos Maguad e que seu envolvimento no crime foi um erro de julgamento. Eles tentaram pintar um quadro de Clara como uma pessoa pressionada pelas circunstâncias, mas as evidências contra ela eram avassaladoras. Durante o julgamento, várias testemunhas foram chamadas para depor, incluindo Raul, que, em troca de uma sentença reduzida, concordou em testemunhar contra Clara. Seu depoimento foi crucial, fornecendo um relato detalhado dos eventos e confirmando o papel de Clara no crime. A presença de Raul no banco das testemunhas foi um momento tenso, mas sua cooperação com a promotoria ajudou a solidificar o caso. Os dias de julgamento foram intensos, com momentos de emoção e revelações chocantes. A comunidade acompanhava de perto, e cada nova informação trazida à tona no tribunal era discutida com fervor nas ruas e nas casas. O caso dos Maguad não era apenas sobre encontrar justiça para uma família, mas também sobre restaurar a confiança em um sistema que deveria proteger os inocentes. Finalmente, após semanas de testemunhos e deliberações, o júri se retirou para considerar o veredicto. A sala do tribunal estava em silêncio absoluto quando o júri retornou. O juiz Henrique Morales, conhecido por sua postura firme e imparcial, pediu que todos se levantassem enquanto o veredicto era lido. Os membros do júri, após longas deliberações, haviam chegado a uma conclusão unânime. Clara, a principal acusada, foi considerada culpada de todas as acusações que lhe foram imputadas, incluindo conspiração e homicídio. O anúncio do veredicto foi recebido com um misto de alívio e tristeza. Para a família Maguad, representada no tribunal por parentes próximos, a decisão trouxe um senso de justiça, ainda que a dor da perda permanecesse intensa. A comunidade, que acompanhou de perto cada etapa do processo, sentiu uma mistura de emoções, sabendo que a justiça havia prevalecido, mas ciente de que nada poderia trazer Marco e Lisa de volta. Com o veredicto proferido, o juiz Morales passou a determinar a sentença. Em suas palavras, ele destacou a gravidade do crime e o impacto devastador que teve sobre a família e a comunidade. Ele enfatizou a necessidade de uma punição que refletisse a seriedade dos atos cometidos e que servisse como um exemplo para dissuadir futuros crimes. Clara foi sentenciada a uma pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença foi anunciada de forma clara e decisiva, com o juiz Morales sublinhando a importância de proteger a sociedade de indivíduos que escolhem trilhar o caminho do crime. Com o desfecho do caso dos irmãos Maguad e a justiça finalmente alcançada, a comunidade começou a refletir sobre os eventos que transformaram suas vidas de maneira tão profunda. A tragédia trouxe à tona uma série de reflexões e lições valiosas, que ecoariam por muito tempo entre os moradores e além. A primeira e mais evidente lição foi a importância da vigilância e da solidariedade comunitária. A comunidade percebeu que, embora vivam em um lugar pacífico, é essencial estar sempre atento ao bem-estar dos vizinhos e manter um senso de união e apoio mútuo. O caso dos Maguad destacou como a colaboração entre os moradores e as autoridades pode ser crucial para resolver crimes e prevenir futuras tragédias. Além disso, a tragédia serviu como um lembrete sombrio da complexidade das motivações humanas. O envolvimento de Clara, alguém que era inicialmente considerada uma amiga da família, mostrou que as aparências podem enganar e que é necessário estar atento a sinais de alerta, mesmo nas pessoas mais próximas. Essa percepção levou muitos a reavaliar suas relações e a importância de cultivar confiança e honestidade em suas interações diárias. A resiliência demonstrada pela família Maguad e pela comunidade também foi uma poderosa lição de força e determinação. Mesmo diante de uma perda inimaginável, eles encontraram maneiras de se unir, apoiar uns aos outros e buscar justiça de maneira incansável. Essa força coletiva se tornou um exemplo inspirador de como enfrentar a adversidade com coragem e esperança. O caso também destacou a importância do sistema de justiça e do papel vital que ele desempenha na sociedade. A dedicação do detetive Ramon Santos e de sua equipe, assim como o compromisso do promotor Ana Delgado e do juiz Henrique Morales, reforçou a confiança no processo judicial e na capacidade das instituições de proteger os cidadãos e punir os culpados. Por fim, a história dos irmãos Maguad e o impacto de sua perda motivaram muitos na comunidade a se envolverem mais ativamente em iniciativas locais e a promoverem um ambiente seguro e acolhedor para todos. A tragédia serviu como um catalisador para mudanças positivas, incentivando as pessoas a se unirem em torno de causas comuns e a trabalharem juntas para construir um futuro melhor. O caso dos irmãos Marco e Lisa Maguad deixou uma marca indelével na comunidade, transformando a dor de uma tragédia em um legado de esperança e união.
À medida que o tempo passou, a memória dos irmãos continuou a inspirar ações e mudanças positivas, garantindo que suas vidas, embora interrompidas prematuramente, deixassem um impacto duradouro. A história dos Maguad começou a ser contada em escolas e eventos comunitários, não apenas como um lembrete da fragilidade da vida, mas também como um exemplo de resiliência e solidariedade. Professores incorporaram a história em suas aulas, usando-a como uma oportunidade para ensinar sobre empatia, a importância da segurança e a necessidade de estar atento aos sinais de alerta em nosso entorno. Em homenagem a Marco e Lisa, a comunidade decidiu criar um parque memorial, um espaço de paz e reflexão onde as pessoas poderiam se reunir, lembrar e celebrar a vida dos irmãos. O parque, com seus jardins floridos e bancos tranquilos, tornou-se um símbolo de renovação e um lugar onde os moradores podiam encontrar consolo e inspiração. Além disso, a tragédia motivou a criação de uma fundação em nome dos Maguad, dedicada a apoiar jovens em situação de vulnerabilidade e a promover iniciativas de segurança comunitária. A fundação organizou workshops, palestras e programas de mentoria, todos projetados para capacitar os jovens e incentivar uma cultura de cuidado e responsabilidade mútua. Os pais de Marco e Lisa, apesar da dor insuperável, encontraram força para se tornarem defensores ativos da justiça e da segurança comunitária. Eles compartilharam sua história em conferências e eventos, destacando a importância de um sistema de justiça eficiente e de comunidades unidas. Sua coragem e determinação inspiraram muitos a se envolverem mais ativamente em suas próprias comunidades. Queridos espectadores, a história dos Maguad nos lembra da fragilidade da vida e do poder da justiça. Se essa narrativa tocou seu coração, se você sentiu a dor dessa família e a força de uma comunidade unida, mostre seu apoio com um like. Cada like não é apenas um clique, é um gesto de solidariedade, uma vela acesa em memória de Marco e Lisa, um sinal de que suas vidas e esta história importam. O caso dos irmãos Marco e Lisa Maguad rapidamente transcendeu os limites da pequena comunidade onde viviam, capturando a atenção de todo o país. O impacto de sua trágica história ressoou em lares, escolas e instituições, provocando uma onda de reflexão e ação em escala nacional. Assim que a notícia dos assassinatos se espalhou, a mídia nacional começou a cobrir o caso com intensidade. Programas de televisão, jornais e plataformas online dedicaram espaço significativo para discutir os detalhes do crime, as investigações e o subsequente julgamento. Essa cobertura não apenas manteve o público informado, mas também gerou um debate mais amplo sobre questões de segurança, justiça e responsabilidade social. O impacto nacional do caso Maguad se refletiu em várias iniciativas governamentais e sociais. Autoridades locais e federais começaram a revisar e reforçar políticas de segurança pública, priorizando a proteção de crianças e famílias. Campanhas educativas foram lançadas para aumentar a conscientização sobre sinais de alerta em situações de risco e a importância de uma resposta rápida e eficaz. Além disso, a história dos Maguad inspirou mudanças legislativas. Parlamentares, sensibilizados pela tragédia, propuseram novas leis destinadas a melhorar a segurança comunitária e a proporcionar maior apoio às vítimas de crimes violentos. Essas propostas legislativas foram amplamente discutidas e receberam apoio significativo do público, refletindo um desejo coletivo de mudança e prevenção. O caso também teve um impacto profundo no sistema educacional. Escolas em todo o país começaram a incorporar programas de educação emocional e segurança em seus currículos, ensinando alunos a identificar e relatar situações suspeitas. Professores e administradores receberam treinamento adicional para lidar com crises e apoiar estudantes em momentos de necessidade. A influência dos irmãos Maguad se estendeu a organizações não governamentais e grupos de defesa, que intensificaram seus esforços para proteger crianças e apoiar famílias afetadas por crimes. Essas organizações trabalharam em estreita colaboração com comunidades e governos, promovendo iniciativas de segurança e oferecendo recursos para aqueles em risco. O impacto nacional do caso dos Maguad não apenas trouxe mudanças estruturais e legislativas, mas também uniu pessoas de diferentes origens em um esforço comum para criar um ambiente mais seguro e compassivo. A história de Marco e Lisa se tornou um símbolo de esperança e resiliência, inspirando indivíduos e comunidades a se unirem em torno de valores de empatia, justiça e proteção mútua. À medida que a história dos irmãos Marco e Lisa Maguad chega ao seu desfecho, somos lembrados de que, embora o tempo passe, a memória de suas vidas e o impacto de sua tragédia devem permanecer vivos em nossos corações e mentes. A conclusão deste caso não é apenas um ponto final, mas um convite contínuo para refletir, aprender e agir. A comunidade onde Marco e Lisa cresceram, embora profundamente marcada pela dor, encontrou maneiras de honrar suas memórias. O Parque Memorial, florescendo com vida e cor, é um testemunho tangível da beleza que os irmãos trouxeram ao mundo e do compromisso da comunidade em nunca esquecer o que aconteceu. É um lugar onde risos e lembranças se entrelaçam, servindo como um lembrete constante da importância da união e da vigilância. Os pais de Marco e Lisa, Maria e João Maguad, tornaram-se vozes poderosas na luta por justiça e segurança. Em suas aparições públicas, eles compartilham não apenas a dor de sua perda, mas também a esperança de que suas experiências possam prevenir futuras tragédias. Eles trabalham incansavelmente com a fundação criada em nome de seus filhos, promovendo programas que educam e protegem jovens em todo o país. O legado dos irmãos Maguad também se reflete nas mudanças duradouras que sua história inspirou. As reformas legislativas, as iniciativas de segurança comunitária e os programas educacionais implementados após sua morte são tributo à sua memória e um passo importante para garantir que suas vidas não tenham sido perdidas em vão.
Em um nível mais amplo, a história dos Maguad nos desafia a considerar nosso papel na criação de comunidades mais seguras e compassivas. Ela nos lembra que a responsabilidade de proteger uns aos outros não recaía apenas sobre as autoridades, mas sobre cada um de nós. Ao permanecermos vigilantes, ao cuidarmos uns dos outros e ao promovermos a justiça e a empatia, honramos a memória de Marco e Lisa de maneira significativa. À medida que o documentário chega ao fim, somos deixados com uma mensagem poderosa: nunca esquecer. Nunca esquecer a alegria e a luz que Marco e Lisa trouxeram ao mundo. Nunca esquecer a dor de sua perda e as lições aprendidas. E, acima de tudo, nunca esquecer a importância de continuar lutando por um mundo onde todas as crianças possam crescer seguras e amadas. A história dos irmãos Maguad é um lembrete eterno de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, podemos encontrar força e esperança na união e na determinação de nunca esquecer. Que suas vidas e seu legado continuem a inspirar ações e mudanças para gerações futuras.